Viagem no tempo. A quinta temporada de Lost aposta no elemento que é muito famoso no sci-fi de uma forma geral, mas que é uma novidade na série de uma forma que acaba sendo explorada de uma forma muito mais ampla, né? Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Nós somos o Do Dear Lost nessa série especial de podcasts dedicado ao aniversário de 10 anos do fim da série. Vamos falar aqui sobre o quinto ano de Lost. E aí, Ju? Pois é, no podcast passado eu comentei que a quarta temporada ela meio que fazia uma transição, né, entre aquela história que a gente conheceu dos sobreviventes, tentando entender que lugar era aquele, que ilha era aquela, que relação tinha o que com não sei o que, é destino, é coincidência, tem algo maior. E aí a gente entra na quinta temporada entendendo que as coisas realmente, todos tinham uma ligação, né? Nossa, mais do que nunca, né? Que tudo ali, ou seja, a quinta temporada vem pra dizer pra gente que eles não só estavam ligados, como eles causaram muitos dos eventos que os levaram até a ilha, né? Muitos dos conflitos e dilemas e dores e conquistas, redenções foram provocadas de certa maneira por alguns deles, pelo menos, né? E a quinta temporada acho que ela tem a trama mais complexa, né? Porque acontece muita coisa. É muita coisa em tempos distintos, né? É a temporada que tá abordando uma história numa faixa de tempo mais extensa, né? Acho que é a temporada que merece mais cuidado, assim, quando a gente for assistir, pra assistir com calma, porque não só por ter essa diferença de histórias acontecendo em períodos diferentes de tempo, mas a quantidade de elementos sobre a ilha, sobre a Dharma, sobre a mitologia. A gente é apresentada a muita coisa nova, né? Exatamente. Coisa até que a gente já imaginava que a gente já soubesse, mas que não, peraí, tem muito mais coisa aí, né? Tem muito mais história por trás desse lugar, desses grupos que se interessaram por explorar esse lugar, pelos grupos que já viviam ali, quem chegou primeiro, por que eles queriam proteger tanto aquele lugar, o que a Dharma, a iniciativa Dharma tanto fazia ali, que tipo de trabalho era feito, não era só um trabalho psicológico, como ficou sugerido lá no final da segunda temporada, quando a gente descobre que tinha uma certa farsa ali naquelas estações de pesquisa, mas tinha realmente pesquisas científicas acontecendo ali, né? A gente tinha até a terceira temporada, a gente tinha na Dharma a grande questão por trás de tudo, né? E a gente descobre que, na verdade, os outros, né? A história dos outros, ou dos hostis, né? É muito mais complexa e relacionada com a ilha do que a própria Dharma, né? Então, assim, a gente começa a ter essa noção com os acontecimentos que se desenrolam depois do Ben rodar, né? Girar a roda no final da quarta temporada. O Ben é jogado para fora da ilha, acaba indo parar no meio do deserto na Tunísia, e em paralelo a roda fica fora do eixo e a ilha começa a dar saltos temporais. Aleatórios. Né? E a gente vê ali os nossos Losts pulando de... o impacto disso, né, pra eles, né? Visitando várias faixas de tempo distintas ali ao longo da história da ilha, né? Eles vão parar num tempo muito remoto, onde a gente volta a ver a estátua, por exemplo. A estátua inteira, né? Aquela estátua que a gente viu só o pé dela lá no final da segunda temporada, achando que, não, nossa, uma coisa aleatória, né? Tipo, então, tudo bem, era a sugestão de que a ilha era um lugar muito antigo, né? Que já tinha sido visitada por civilizações muito antigas, mas a gente não viu mais nada na terceira temporada, a gente não viu mais nada na quarta, e na quinta a gente vê num flashzinho ali, numa cena que durou segundos, a gente vai, opa, olha só. E aí, eles pulam pra esse passado longínquo aí, que a gente não sabe quando que aconteceu isso, né? Não sabemos que ano seria isso. Eles pulam pra época do próprio acidente, né? O Loki testemunha a escotilha. Acendendo a luz lá no dia que aí você vê o Sawyer vê a Claire dando a luz com a ajuda da Kate. Aí eles saltam para uma época em que o acampamento está abandonado. Aí eles veem vestígios da Gira, né? Que a gente depois vai ver o que acontece com o voo da Gira. Esse núcleo aí. Depois o Loki começa a dar os saltos. Nesses saltos começa a ter as experiências dele mesmo, com ele mesmo. Porque provocando a própria saída dele e a morte dele, né? Então... Exato, porque a gente tem em um determinado ponto da temporada, a gente tem o Loki ali no presente, né? Digamos, 2007, né? Que era o presente naquele momento, ele... Então, assumindo de fato a postura de líder ali dos outros e falando com o Alper, olha... Pra resolver o problema aqui, a gente vai ter que trazer aquele pessoal que saiu de volta pra cá.
E pra isso acontecer, o Loki precisa... Eu preciso morrer. Ele fala isso pro Alper. Você tem que ir lá e falar pro meu eu do passado que eu tenho que sair da ilha. E o que a gente vê nessa 5ª temporada é quando o Alper fala, tipo, parece que já tá esperando por ele ali, depois que em um desses saltos o Ethan aparece e atira no Loki. Exato. Antes, né, que seria um período antes do acidente, porque ele não sabe quem é o Loki, né, e atira nele, aí logo ele salta de novo e vai, porque o Loki vê o avião caindo, né, do irmão do Mr. Echo, Depois o Ethan atira nele e ele encontra com o Alper, que já tava esperando por ele pra fazer um curativo. Dá a bússola. Dá a bússola pra ele, fala que aquilo vai ser a forma dele, né, reconhecer ele em algum momento. Aí depois ele já junto com o outro grupo vê a escotilha e eles veem, a Sawyer vê a Claire dando a luz. Depois eles saltam pra um passado... 1954, né? E que ele entrega a bússola pro Alper, né? Se apresenta como o futuro líder deles. E ali em paralelo você tem o Faraday interagindo com a mãe dele, né? A Ellie, que é a Heloise, né? E a gente descobrindo que o Charles Widmore já estava ali naquele grupo jovem, né? Ele era jovem e já fazia parte daquele grupo. E a gente vê que tinha uma bomba atômica que foi deixada na ilha, né? Supostamente por um grupo militar, né? De americanos ali. Deixou e a orientação do Faraday para que aquele grupo enterrasse aquilo ali, né? E aí a gente vê essa interação toda acontecendo. E nesses saltos, a gente também vê em paralelo que o Jim sobreviveu, né, à explosão do barco. Depois de alguns episódios, né? Exatamente. Porque tinha ficado aquele suspense, né? Então o Jim morreu mesmo e tal, né? Aí eles aproveitam para aliviar a curiosidade do público contando, né, através do Jim, a história da Danielle, né? Da Danielle Rousseau e do grupo dela, né? Do que aconteceu para que o grupo enlouquecesse, né? Para que ela tivesse que matar todos eles. Esse salto acontece para 1988. Aí ele vê esse primeiro momento da chegada deles, né? E deles procurando a Nadine, né? Que foi pega pelo monstro de fumaça. Eles vão atrás e encontram o templo. Um pedaço do tempo, ali, o muro e o buraco, né? Então o Jim serve também para desenrolar uma parte da trama pra gente entender como é que foi dessa história da dela, Danielle, né? que a gente viu morrer, né, abruptamente na temporada passada. Pois é. Então esses primeiros episódios dão uma avalanche de informações e de situações diferentes. E de faixas de tempo muito distintas, né? Muito afastadas umas das outras, né? Ao mesmo tempo que fora da ilha, a gente vê esse grupo, o esforço ainda ali do Ben para fazer todo aquele jogo de manipulação dele, né? Para convencer, entre aspas, os Oceanic Six a voltarem para a ilha ali, né? Ou pelo menos o Oceanic Five, né? Porque o Aaron não seria uma peça tão importante nesse momento, mas a gente vê uma série de coisas acontecendo, né? Ele tentando... manipular o Jack, ele tentando manipular o Hurley, ele jogando pra tentar enganar a Kate de que alguém sabia do segredo dela, da mentira, então bota um advogado na jogada pra tentar fazer com que ela, né, se fosse pressionada ali a ceder a guarda do Aaron. Então muita coisa vai acontecendo, né? Ele encontra com o Said também, né, que àquela altura já estava totalmente desligado daquelas funções que ele tinha com o Ben ali. Assassino, né? É muita coisa acontecendo de ao mesmo tempo fora da ilha e dentro da ilha. E a gente acaba descobrindo que o Loki, né, nesses saltos temporais, a Charlotte e depois os outros, né, personagens começam a sofrer os efeitos disso, né? E a Charlotte acaba morrendo, né, por conta disso. E o Loki fala, bom, se isso começou na Orquídea, deve terminar na Orquídea. Aí o Loki tem aquela experiência lá de descer no poço, e aí a roda encontra o Christian, né? E o Christian disse pra ele, eu falei pra você girar a roda e não pro Ben. Né? Então agora você tem que girar a roda. Aí ele gira a roda e acontece a mesma coisa. Só que antes ele se machuca feio, né? Ele quebra a perna. E o Christian diz pra ele que não pode ajudá-lo, ele tem que fazer aquilo sozinho. E quando ele gira a roda e vai parar lá no deserto, ele é encontrado, né? Na verdade, o Widmore estava esperando por ele, né? Tava monitorando ali, aquele lugar, né? Exatamente. E aí, quando ele gira a roda, tudo se estabiliza, só que se estabiliza em 1974, né? Exatamente, que é onde estava lá o Sawyer, a Juliet, né? O Miles e o Dean, né? Onde eles já estavam ali. E o Faraday. E o Faraday também, é verdade. Então, eles estão ali num momento que seria o auge da Dharma, né? O período em que a Dharma estava mais ativa na ilha. Eles são, então, encontrados pelo pessoal da Dharma e acabam, né, de uma certa maneira, no primeiro momento, a promessa de que, ok, vocês podem ficar 15 dias aqui, porque daqui a 15 dias vai ter um submarino saindo da ilha, vocês podem sair da ilha.
Mas o tempo passa e eles ficam 3 anos. E é um período interessante, porque se a gente vê no início da temporada o Sawyer, por exemplo, testemunhando o momento da Kate ali, ajudando a Claire a fazer o parto do Aaron, né? A partir daquele momento a gente percebe realmente uma mudança de postura desse personagem, né? Do Sawyer. Ele vira um outro personagem, ele não é mais aquele cara egoísta. E ele percebe que viver ali naquele momento da Dharma é uma chance de ter uma vida de verdade. Né? Não só de construir um relacionamento com a Juliet, que ele passa realmente a construir, mas ele tem ali um trabalho, ele é respeitado, né? Ele é querido pela comunidade. Exatamente, eles fazem parte de uma comunidade, eles construíram uma vida, né? Então aí o Faraday em algum momento saiu da ilha para fazer estudos lá fora, né? E eles ficaram. E ali eles criaram laços, amizades e uma história, né? E a gente vê ali o desenrolar de um casal que também foi marcante para a história, que foi o Sawyer e a Juliet, né? Tem um casal que quando surgem as primeiras coisas assim, as primeiras faíscas, você pensa, mas será que vai dar certo, né? Porque eram personagens que se bicavam bastante, inclusive, né? Na terceira temporada, quando a Juliet se junta ao grupo ali dos sobreviventes, eles se bicam bastante, né? E ele não acredita, não confia nela absolutamente, né? E a partir do momento em que a série aposta, então, nesse casal, né? Mas é uma construção também muito crível, né? A forma como o relacionamento deles se dá, porque você vê que são duas pessoas que estão ali que encontraram um porto seguro ali, né? Se encontraram, né? E ela no começo queria ir embora, aproveitar, né? Pra ir embora. E tem até a questão dele acreditar nela, na capacidade dela, né? Porque ela vai trabalhar na Dharma como uma espécie de mecânica. E quando surge aquele momento ali que uma personagem ali do grupo... Amy, né? A Amy tá... do Horace, né? Exatamente, tá prestes a dar a luz ali e tá tendo uma certa dificuldade ali no parto. Ele chama e ela tem aquele trauma de que porque ela nunca conseguiu fazer um parto, porque sempre as mulheres e os bebês morriam, né? Então é um momento também muito importante desse relacionamento dos dois, porque é o momento que eu acredito em você, sei que você vai conseguir. E ela vai e consegue. E ela consegue com sucesso trazer o Ethan ao mundo, né? Aí começam os paradoxos, né? Exatamente. A questão do paradoxo. Quando você está falando de viagem no tempo, paradoxo é uma coisa que vai estar ali na frente o tempo todo. Né? Porque a gente tem ali naquele tempo o Miles convivendo com ele mesmo, né? Tipo assim. Bebê, né? Tipo, quando mais pro finalzinho ele nasce, né? No primeiro episódio da temporada a gente vê o Dr. Chang ali, né? Um flashback bem curtinho, bem na abertura do episódio mesmo. Ele tá ali, a gente... Naquele momento a gente não sabia que era o Miles, né? Mas isso vai ficando claro depois com o passar da temporada, né? Mas, de fato, a questão do paradoxo... Mas eu acho que até na quinta temporada eles fazem um trabalho muito bom pra fugir dessas questões paradoxais. Porque quando você acha que... agora criaram um beco sem saída. Por exemplo, com a situação lá do... Por que o Locke tinha que morrer? Né? Mas, da onde que o Richard tirou isso? Aí lá na frente a gente descobre que foi o próprio Locke, que não era o Locke naquele momento, né, gente? Porque no presente, em 2007, o Locke que a gente acha que tá ali, que voltou pra ele, que ressuscitou, ele na verdade não é o Locke mais, né? Que é a grande surpresa da temporada no final dela, né? E assim, e também tem algumas regras que são reforçadas o tempo todo. O que aconteceu, quem morreu, morreu. Então, assim, não importa se você viajou pro passado, mas aquele passado seu passa a ser um presente a partir do momento que você tá ali. Exatamente. Então, tudo pode acontecer dali pra frente, mas não dali pra trás, entendeu? E também tem certas coisas assim, quando você acha que eles vão encontrar um beco sem saída com a questão do paradoxo, por exemplo, no momento em que o Said atira no Ben. Tá, mas se o que aconteceu e no futuro a gente sabe que o Ben tá vivo... Então o Ben não ia lembrar desde lá daquela época de ter encontrado o Said e tal. Aí não, eles encontram a justificativa, o atalho pra fugir disso, porque a partir do momento que o Ben é levado lá pro tal templo, né, dos outros, o Alper fala, olha, eu vou fazer tudo que eu puder aqui pra salvar, mas saibam que ele não vai lembrar de nada e ele vai ser outra pessoa, né? Ele vai ser, né, vai se tornar outra pessoa. Vai se tornar um de nós, né? E aí a Kate assume o risco, fala ok, né? Pois é. Então, assim, a gente vê coisas acontecendo e nesse meio tempo a gente tem então essa história, né, na ilha acontecendo, né, o pessoal vivendo com a Dharma e a gente vendo ali o Raczynski, né, desenvolvendo o projeto da Cisne, da construção da estação, da né? Cisne, e ao mesmo tempo que a Orquídea também está sendo construída. A gente sabe que tem trabalho
que eles conhecem as propriedades, né, eletromagnéticas da ilha e estão tentando trabalhar com isso. Por outro lado, a gente tem o Ben tentando trazer e consegue com sucesso, né? Então eles acabam voltando num avião no voo da Gira 316, né? Botam todos os 6 lá dentro. Isso depois de encontrar a mãe do Faraday. Exatamente. Que é um outro arco muito grande também e importante nessa temporada, que é a presença dessa personagem. A gente conheceu essa personagem no 8º episódio da 3ª temporada. No episódio do Desmond, né? No Flashes Before Your Eyes, quando ela tá lá, quando ele vai naquela joalheria, né? E ela fala pra ele, olha, não, você não vai casar com ela, você tem que o seu destino é pra uma ilha, né? Não sei o que e tal. E ficou naquilo, né? Essa personagem surgiu ali, tipo, tá, mas é uma personagem enigmática. E ela é resgatada, então, na 5ª temporada e tem realmente uma história muito mais explorada. E a gente também descobre que ela tinha um passado na ilha. Porque, como a Ju já tinha falado, durante esses saltos temporais a gente descobre que ela era uma jovenzinha lá daquele grupo dos hostis na época, no mesmo período que o Charles Widmore também estava lá. Então tem essa temporada, ela dá muitos saltos. Dá muitas voltas, né, na gente mesmo, na história, né? E a trama fica realmente... Não é difícil você se perder. Assim, quando você analisa a temporada como um todo... Se você começa a filosofar em cima de tudo que é dito, você não consegue pegar o fio da meada, não dá, tem que esquecer. Mas você tava falando quando os 6 finalmente entram lá, embarcam naquele avião da Gira 316 lá. Depois desse encontro com a Eloise Hawking, vale lembrar que num dos saltos o Faraday vai lá, bate na escotilha e fala com o Desmond, né? Procura minha mãe lá. Procura minha mãe, entendeu? E aí o Desmond lá no presente acorda com uma memória, com essa lembrança e vai atrás dela também, né? E a gente tem a reunião dos Oceanic Six lá, né? Com o Desmond no farol, né? Na estação farol que fica fora da ilha, né? Embaixo de uma igreja, né? Exatamente, né? Aliás, uma igreja que um cenário que ia ter uma importância muito grande lá na frente, já no final da 6ª temporada, né? Aí a gente tem tudo culminando ali com a Kate, né? Deixa o Aaron com a avó, né? E eles porque voltam. Ela sente a culpa de ter deixado a mãe do garoto pra trás, né? Então ela sabe que se ela a motivação da Kate é voltar pra Claire, mas também Sawyer, né? A gente sabe que... sempre teve aquela divisão dela, né? O Jack sente culpa, entendeu? A coisa que o Locke falou pra ele finalmente bateu. A Sam quer ir atrás do Jim. O Hurley vai pela festa, né? Não, o Hurley a gente descobre. Porque quando o Hurley tá naquele grupo ali, a gente fica. Porque, peraí, o Jack tentou convencer, ele não quis. O Locke apareceu pra ele não quis. Mas por que ele tá ali no avião carregando uma. A gente descobre que o dedo é do Jacob, né? Isso fica claro no final da 5ª temporada, né? Mas o grupo tá ali naquele avião, reunido, e a gente descobre que o piloto do avião é o Frank Lapidus, né? O Said é o único que foi contra a vontade, né? Ele foi preso pela Ilana, né? Exato. Capturado pela Ilana, né? A Ilana, que também é uma personagem nova que é introduzida na 5ª temporada, né? E a gente acha que ela também tem alguma ligação com o grupo do Widmore, porque ela diz pro Said que ela tá ali amando da família daquele italiano que ele assassina no campo de golfe, lá no 3º episódio da 4ª temporada, né? Mas depois a gente descobre que não era bem isso a história, né? Aí nós temos lá o cenário... Aí a Heloísa diz que todos têm que voltar, né? Todos que estão fora têm que voltar. E inclusive o Locke, né? Então bota o caixão do Locke lá dentro do avião. E a gente tem um episódio centrado no Locke fora da ilha, né? E mostra todos os esforços dele. A vida e a morte do Jeremy. Ele vai se aproximando de cada um dos personagens. Ele aborda o Locke, aborda o Hurley, aborda a Kate, né? E nenhum deles quer. A Said, a Sana, nenhum deles quer. Ele vai até atrás do Walt, né? Mas não por isso, mas é mais pra ver como é que o garoto tava. Exatamente. Né? E ele, em um momento, inclusive, fala pra você ter que voltar, né? Aí o Walt até fala pra ele. O Walt fala pra ele, eu sonhei com você, vestido de terno, voltando pra ilha, né? Aí era uma coisa de reforçar aquela coisa do dom paranormal do Walt ali, e também pra mostrar que o cara tava gigantesco, né? Não era mais um garotinho que a gente conheceu lá atrás, né? Então a jornada dele é muito frustrada, né? Quando ele tem várias frustrações, né? A vida dele fora da ilha sempre foi de frustrações. Aí quando o acidente acontece, ele chega ali, ele recupera o movimento das pernas e ele parece encontrar um propósito de ter uma fé fundamentada naquele lugar. E ele é obrigado a sair daquele lugar para poder justamente garantir que esse lugar continue existindo. Ele sai e quando ele acha que ele vai conseguir levar aquele grupo de volta para
proteger aquilo ali, ele é frustrado de novo, porque ninguém compra a ideia dele. E ele fica tão frustrado que ele compra, realmente acredita naquele conceito que o Albert falou pra ele, tá? Então, a única forma de você fazer todo mundo voltar vai ser você morrendo. Aí ele tenta se matar. Na hora chega o Ben, aí dá aquele showzinho que ele sempre dá e arranca as informações que ele precisa saber, tentando demover o Locke do suicídio. E quando finalmente o Locke abre a boca, falando que a Heloise sabe como voltar e tal, e aí o Ben mata o Locke. Que é um momento bem chocante. E também, a gente fica... Apesar de a gente saber que o Ben é um filho da puta, né? Então... E a gente fica ali com a visão do Locke realmente morrendo na série, né? O Locke em si tava ali. E aí tem esse choque que acontece lá no 7º episódio da 5ª temporada, e depois, quando a gente vê que esses personagens voltaram, né? Porque o avião tá lá, sobrevoando, estão ali seguindo aquelas coordenadas que a Eloise Hawking passou, que aquele avião iria pra Guam, etc. Tem aquele flash dentro do avião, a turbulência, e Jack, Kate e Hurley vão parar no... E o Sayid também, que a gente descobre depois, vão parar no passado da ilha, né? E o Ben, a Sam, Ilana e César, que também é um personagem novo, junto com o Locke, que aparece agora em pé, feliz e saudável, né? Isso com o avião pousando, né? O avião não cai, né? Não cai, o avião pousa naquela ilha menor lá, onde estava a extração Hydra, que a gente conheceu no início da 3ª temporada, e ele faz um pouso de emergência naquela espécie de pista que estava sendo... Que era, no final das contas, aquela construção que a gente viu lá o Sawyer e a Kate fazendo lá quebrando pedra lá no início da 3ª temporada, né? Até uma coisa legal, né? Porque os caras conseguiram justificar aquela coisa toda, aquela obra lá com esse momento, né? Mas aí fica outra pergunta que ficava, né? Tá, mas sabiam que ia ter alguma coisa ali, um avião ia chegar ali? Ou era só uma coisa aleatória feita para que eles pudessem usar em algum outro momento? Enfim... Mas aí a gente entra numa seara de discussões de uma pergunta que leva a outra, né? Mas o importante disso tudo é que a gente fica ali alguns momentos questionando, né? Se o Locke realmente teria ressuscitado, não. Porque tem toda, né? Tudo bem, ele tinha um problema de paralisia. O próprio Ben fala, bom, eu já vi a ilha fazendo de tudo, menos ressuscitar morto, né? E na própria abordagem que eles têm na primeira cena quando o Locke vai lá acordar o Ben, né? Que o Ben fica olhando pra ele, parece que você viu, né, alguma coisa. Não, porque uma coisa... Parece que você não acreditava na ilha. Ele fala assim, não, uma coisa é acreditar, a outra coisa é ver a coisa acontecendo, né? E aí ele você vê uma pessoa que ressuscitou, voltou do mundo dos mortos ali, e que ele matou, né? Então a gente fica ali naquele, caramba, né, mais uma... Primeiro é o choque do Locke morrer, depois é o choque da gente ver o Locke vivo, né, naquele presente ali. E isso vai tomando forma, e um Locke diferente, né? Porque a partir desse momento, a dinâmica entre o Ben e o Locke se inverte, né? Se a gente viu o Ben sempre manipulando o Locke lá, em todos os momentos, né? Dessa relação dos dois, desde que o personagem foi introduzido, agora não. É o Locke que manipula o Ben, é o Locke que é decidido, é o Locke que diz que agora eu sou o líder. Né? Eu vou tomar as atitudes aqui. E aí a gente tem esse... claro, a Sam começa aquela jornada em busca do Jim, mas o Ben tá naquele dilema, né, de que ele descumpriu as regras, né, e ele permitiu que a filha morresse, então ele teria que ser julgado, né, e ele vai ao encontro do monstro de fumaça lá no templo, e aí o monstro de fumaça, na forma da filha dele, diz que ele tem que obedecer ao Locke e não tentar fazer nada contra ele nunca mais. E aí ele assume isso, né, meio a contragosto. E aí a gente tem todo o desenrolar da trama do novo Locke ali, em função do encontro dele com o Jacob, né? Então ele leva o grupo todo junto com o Alper, né? E o Ben, e a Sam e o Lapidus, que já tá com eles, né? Pra gente ver de novo o cenário do pé da estátua. Que o Lapidus não, né? O Lapidus já não tava. Naquela altura ele tinha sido pego pelo grupo da Ilana, né? Isso, que esse grupo chega logo depois. Chega o grupo da Ilana com o Lapidus logo depois que o Locke entra no pé da estátua pra ter lá o encontro dele com o Jacob. E em paralelo a gente tem lá toda aquela doideira acontecendo lá nos anos 70. E nos anos 70, quando chega um grupo quando chega Jack, Kate e Hurley ali, né, o Sawyer consegue, de uma forma também muito, né, que coincidência, né, naquele mesmo dia estava chegando um submarino com recrutas novos e ele consegue fazer com que a Juliet manipule ali o manifesto do submarino e coloque o nome deles ali como recrutas novos. E aí ele até dá uma sacaneada no Jack, né, porque bota o Jack pra ser servente ali, né, de limpeza ali, né, faxineiro junto com o pai do Ben.
né? A Kate vai trabalhar lá na oficina com a Juliet, né? E o Hurley, claro, vai trabalhar na onde? Na cozinha, né? Ah, coitado. Mas ele tava lá felizão, né? Pô, felizão. O Hurley é o único que parece felizão em qualquer situação, E né? o Hurley, inclusive, claro, como sempre foi, né? Ao longo de toda a série, ele sempre rende os momentos de alívio cômico, né? E nessa temporada ele tem alguns, né? Muito bons, é. Ele tem as cenas dele com o Miles lá, que ele tá... Discutindo a dinâmica daquilo. Não, peraí, eu tô olhando pro meu braço. Ele ficou olhando pra mão dele, mas o que você tá fazendo? Eu tô esperando eu desaparecer, já que tiraram no Ben, né? Se o Ben morrer, vai ser igual De Volta pro Futuro, eu vou desaparecer. Cara, eu não lembrava disso, é muito bom. E aí eles emendam uma discussão sobre o paradoxo todo da viagem no tempo, e aí o Miles reforça algumas dessas frases que o Faraday sempre disse: o que aconteceu, aconteceu, o que morreu, morreu, entendeu? Então, exatamente. assim, você não pode mudar o que aconteceu. Nessas cenas todas aí entre eles, a gente ainda tem também a questão da relação do Miles mal resolvida com o pai, né? Porque ele achava que o pai tinha abandonado a família. Aí o Hurley fica forçando a barra pra... pra forçar uma amizade ali, aí né? Ele força faz toda uma analogia com o Luke Skywalker, do Darth Vader. Se tivessem se comunicado adequadamente, né? Tinham evitado um monte de... o Luke não teria perdido a mão. Também tem um momento muito bom em que eles estão na Kombi voltando que eles tinham levado o corpo, estavam levando o corpo, né, pra Porquidia, e eles começam a falar sobre o que o Hurley tanto escrevia. Aí o Miles começou a ler, o Hurley estava escrevendo o roteiro do Império Contra-Ataca. Se a gente tá em 1977, Star Wars foi lançado, né? Então eu já tô aqui me adiantando aqui pra tentar... Vou mandar o roteiro pro George Lucas com algumas melhorias. Com algumas melhorias, aquilo também foi muito bom. E o Hurley, ele tá ali feliz com a situação que tá, né? E sempre disposto a ajudar e continuando, né, as conversas dele com os mortos, né? Já que nesse meio tempo em que eles estão... Porque o que acontece? Não sei se vocês lembram, mas o Said não entra junto com eles na Dharma, ele é capturado lá fora, eles acham que ele é um hostil, aí acabam dando lá um alucinógeno pra tentar... Extrair a verdade dele, ele conta a verdade, ninguém acredita, acha que ele tomou alucinógeno demais. Que ele fala que ele é do futuro, né? Enquanto ele tá preso, quem vai atrás dele o tempo todo é o Ben. O jovem Ben, O jovem Ben, né? A criança. E o Said vê ali a oportunidade de tentar mudar, né, o futuro, e acaba, quando o próprio Ben libera ele, né, com a chave roubada do pai, e o Said atira nele, né? E acontece que o Jack se recusa a ajudar, Juliet... Muito, inclusive... tudo bem, é uma mudança de postura muito radical para um cara que estava sempre ali querendo fazer alguma coisa para salvar, consertar as coisas, mas a partir do momento que é o Ben garoto que toma um tiro, ele fala assim, mas se o que aconteceu, aconteceu e a gente sabe que o Ben chega, ele está adulto muito bem... Por que eu tenho que me mexer, Não preciso fazer nada, ele vai sair dessa aí, né? Aí a Kate pega o garoto e leva lá pros outros, né? Porque e acontece essa cena que a gente falou, né? Nesse momento até é compreensível porque a Kate faz isso, né? Porque ela tinha, né? Deixou o Aaron pra trás, né? Então, e ele era uma criança, né? Então, né? Por mais que ele fosse se tornar lá um maldito filho da puta que ia ferrar a vida dele depois. Mas aí a Kate assume o papel do Locke no sentido de fazer merda na série, né? Tipo, aí ela, ao invés de ficar quieta, ela vai lá cutucar o Roger, que desconfia, e acaba que, no fim, desencadeia e esculhamba a porra toda e descobre que eles não são da Dharma, são capturados, né? O Said e a... Mas nesse meio tempo também volta o Faraday volta, né? Com as teorias loucas dele. E quando o Faraday volta, né? E a gente vê aquele episódio centrado nele, a variável, a gente finalmente entende lá, né, porque quando ele foi introduzido ele tava chorando, quando ele viu uma matéria do Oceanic Six lá do Oceano 815 no fundo do mar, né, a gente entende porquê, e é um episódio muito trágico, né, porque a jornada toda dele, a mãe dele, a Eloise Hawkins, sabia o que ia acontecer, né, ela tava criando um filho pra estudar... A mãe dele e o pai dele, né? Mas mais a mãe, né? Porque o pai não tinha o Charles Widmore também era pai dele, né? Quer dizer, o Daniel Faraday era meio irmão da Penélope. E cunhado do Desmond. Então a gente vê que ela cria um garoto o tempo todo pra ter um fim trágico. Porque ela entendia que ele tinha que desempenhar um papel muito específico. E quando ele chega no passado, ele morre, o presente dele é no passado da mãe. E ele é assassinado, né? De uma forma acidental, né? Por ela, mas... de uma forma muito trágica, né? Porque as últimas palavras dele, inclusive, são: você sabia o tempo todo, né? Que você sabia o tempo todo que eu ia parar aqui e você ia me matar. E
E ele chega na ilha dizendo que eles têm que pegar a bomba que eles mandaram enterrar e explodir a Cisne, porque a Cisne ia ocorrer um incidente Sim, lá. porque eles estavam no... Né, perfurando um bolsão de eletromagnetismo que ia causar uma explosão, um incidente muito grave na ilha que ia matar todo mundo. E é aquilo, né? Sempre quando eles acham que eles estão tentando mudar alguma coisa, eles estão agindo exatamente como se espera que eles... né, venham a agir, porque quando ele vai no Shang e avisa que ele tem que tirar todas as mulheres da ilha, as crianças, evacuar, o Shang acredita, né, ele conta que ele é do futuro, depois até tem outra cena engraçada com o Hurley, né, em que ele pergunta quem é o presidente dos Estados Unidos. Que ano você nasceu? Aí ele chutou nele, então você tem tantos anos, é outro momento maravilhoso. Inclusive porque no início da temporada o Hurley fala isso, né, esse negócio de viver no passado, eles vão descobrir, se alguém me perguntar quem é o presidente, já ferrou. Eu não sei quem e aí é justamente a pergunta que o Shang faz pra ele nesse momento. Aí o Shang compra a ideia e descobre que o Miles é filho dele, né? E evacua, né? E aí o próprio Miles falou, gente... Aí o Faraday fala que tem que explodir a porcaria da bomba lá. E o Miles fala, gente, mas se a gente tiver indo fazer isso e o incidente for exatamente isso, a gente explodindo a bomba... Né? Porque a teoria do Faraday é que se eles explodissem a bomba dentro do bolsão de eletromagnetismo... tudo seria resetado, eles voltariam pro avião e o avião nunca cairia na ilha e aí aterrissaria em Los Angeles e a vida seguiria. E aí todos eles compram, alguns com mais rapidez, tipo o Jack, outros com menos, né? O Jack, nesse momento, ele vira o Loki, né? O antigo Loki. Uma fé cega, né? Falaram que vai acontecer isso, então não questiono a razão disso por trás disso, não. Vai acontecer isso. Que o Jack tá carregando com ele a culpa de todas as decisões que ele tomou sendo líder e que levaram à morte de sofrimento de muitas pessoas, né? E todo mundo faz sempre questão de jogar isso na cara dele, então ele não esquece. Também. E ele assume essa culpa, né, pra ele. E ele assume exatamente essa posição de fé, de achar que realmente tem alguma coisa nessa ilha que ele tá destinado, que eles estão destinados, que não foi só um acidente. E a ideia de resetar tudo, que nada disso tivesse acontecido, ninguém sofresse, mesmo que para isso ele nunca encontrasse a Kate e que ninguém nunca se conhecesse. Aí eles vão até a obra da Cisne, jogar a porcaria da bomba e é que culmina com acontecendo o incidente mesmo, né? E a Juliet acaba caindo dentro do poço e ela dá porrada lá na bomba e a bomba... A gente não sabe se a bomba detonou, ou não, mas porque esse é o gancho, né? Inclusive a temporada termina de um jeito inédito, né? Que é com aquela tela preta escrito Lost e vira uma tela branca escrito Lost em preto. Que casa com o efeito do flash ali, né? E aquilo você mas porra, e aí? E aí? O que aconteceu? Deu certo? Não deu certo? E por outro lado a gente vê o Loki... a gente vê a revelação de que o Loki do presente não era o Loki. O Loki de fato morreu. Né? Então, porra, é um momento chocante, porque, cara, peraí, esse personagem é muito importante, como mataram o personagem? Né? E esse cara que a gente tá vendo o tempo todo, esse Loki decidido, né, que tá peitando, que tá manipulando o Ben, então ele não é o Loki. Na verdade, ele é o Homem de Preto, que é um personagem introduzido no início do último episódio da temporada, naquela conversa do Jacob, que também é finalmente introduzido. Revelado, a gente finalmente vê quem é o tal do Jacob. Que ele é uma pessoa que tá ali, entendeu? A gente vê ali num tempo muito remoto ali, né? Sabe-se lá, 1800 e bolinha. Os dois conversando e a conversa deles deixa claro que eles têm posicionamentos diferentes, que existem regras, porque... E a questão toda do preto e branco, né? Do bem versus mal, do gamão lá da primeira temporada de Loki do Sprualt, que é tudo uma questão da luz e da escuridão, né? Exatamente. Então... Tem aquela conversa dos dois ali e o Homem de Preto tá dizendo que, tipo, se eu pudesse, eu te matava, né? Um dia eu vou encontrar uma brecha que vai me garantir, me dar essa chance de te matar, né? E aí o Jacob responde, quando você encontrar, eu vou estar aqui. E aí a gente vê, então, no último episódio da temporada, o Loki, que não é o Loki, o Homem de Preto, levando o Ben pra dentro daquela estátua. A gente encontrando o Jacob ali naquele momento, né? O Jacob dando uma de Ben pra cima do Ben. Porque quando o Ben questiona, mas e eu, né? Eu não sou especial, né? E a resposta do Jacob é muito seca, né? O que tem em você? Tipo, é como se naquele hotel ele falasse assim, eu não sei nem quem é você, né? Você não é ninguém. Caguei pra você. E aí o Ben sente na pele tudo que ele fez pros outros. Não, e ele fala... A forma como ele tratava os outros. Você sabe qual foi a última coisa que o Loki pensou antes de morrer? Foi exatamente isso, eu não entendo. Exatamente. Então... Eu não entendo por quê.
Então, assim, agora você sabe como é que ele se sente. Exatamente. Então, assim, é surreal. Caramba, é muito... Assim, essa temporada é muito genial, assim, nesse sentido, sabe? Porque ela mexe com muitas coisas doidas ao mesmo tempo, mas que aparentemente tá tudo muito conectado, certinho, né? No final, as peças se encaixam, né? Se encaixam, e você vê que tudo aconteceu, o acidente, eles estarem ali, eles mesmos agiram, todas as decisões que eles tomaram levaram eles para onde eles estão naquele momento, né? Então, assim, Não, e principalmente, né, o impacto das mudanças todas, né? Porque, de novo, é uma temporada que os personagens não estão estáticos, né? Eles mudam muito, né? Eles ganham cores novas, camadas novas, né? Complexidades diferentes, conflitos diferentes também. Então a gente vê realmente no desfecho disso que tem essa introdução toda do Jacob, né? Nos flashbacks, ele visitando cada um desses personagens importantes em momentos chaves das vidas deles, né? Lá o Jacob visitando o Locke quando ele caiu da janela, né? Ele visitando o Sawyer quando o Sawyer estava no enterro dos pais, né? Visitando o Jack quando ele passou por aquele momento de uma cirurgia que ele quase provocou a morte, a paralisia de alguém. A história que ele conta no primeiro episódio, lá pra Kate, né? Exatamente. Então, é um momento muito importante também, porque é um personagem que era citado em vários momentos da série, né? E que a gente achou até em algum momento que fosse alguma coisa, alguma mentira inventada por eles pra manipular. Né? E a gente descobre também que o Ben nunca viu o Jacob, nunca falou com o Jacob, entendeu? Então, assim, é bizarro, né? A gente também descobre nessa temporada que o Widmore foi banido da ilha, que ele tinha uma história lá dentro, que ele era o pai do Faraday, que ele tinha uma ligação forte com tudo isso, e que existe essa mesma disputa entre ele e o Ben, que eles estão disputando ele foi banido da ilha por um golpe do próprio Ben, né? Então, assim, é surreal a quantidade de informação, de coisas que a gente vê a Dharma. Cara, eu me lembro que a gente passou a vida toda, a gente achava que a Dharma era a coisa mais importante, né, na trama. E a história da Dharma foi contada e a gente descobriu que não, que existia toda uma outra história maior por trás da Dharma, que a Dharma foi só um momento da ilha. E você vê que é um pedaço da história de Lost que, de fato, se um dia quiserem fazer um spin-off de Lost e tal, você tem terreno pra caramba pra explorar, né? No sentido de expandir a mitologia desse período, por exemplo. Você pode trabalhar o período da Dharma, pode falar do passado dos Hostis, a época do Charles Widmore, da Ellie, ou períodos anteriores, né? Então, assim, é surreal. Ou até para um futuro, né? Ou para o futuro, depois pós, né? Fim de série, né? Então, assim, eu acho que essa temporada ela deu ela ampliou a mitologia, assim, de uma forma absurda, né? A gente tinha algumas referências, só que a gente não sabia o que estava ligado ao quê. O que era da Dharma, o que era da ilha, qual era a relação, o que provocava o quê, que sistema de segurança daquele. E aí a gente vai descobrir na próxima temporada mais sobre, né, o Homem de Preto e o Jacob e isso tudo, né? A temporada final, que é a sexta, que então acaba esmiuçando de forma mais definitiva, de fato, esses elementos que foram pincelados aí no final dessa quinta, né, e que culminam então no desfecho dessa história toda, dessa trama aí dos Losts, né? Dessa galera toda que a gente conheceu lá no episódio piloto da série. Então é isso, né? Mais um podcast dessa série especial. Falamos aqui da quinta temporada de Lost. Se você não ouviu os anteriores, ouça também. Procure lá no nosso blog, dudialost.com.br. Tem lá todos os posts para cada um deles. Tem no YouTube também, que a gente está colocando no YouTube. Então, você tem essa opção. Tem no seu agregador favorito de podcast. Você pode ouvir no iTunes. Não tem desculpa para não ouvir. Pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Deezer, pode fazer download, pode ouvir no YouTube, pode ouvir no player que tá lá no blog. Não tem desculpa, não tem desculpa. E se você tá ouvindo, faça propaganda pros seus amigos, né? Em maio a série vai completar 10 anos do fim. Então, acho que é um momento legal de revisitar realmente e relembrar tanta coisa, né? Que a gente achava que estava vivo na memória e às vezes nem estava tão vivo assim, né? A gente ainda teve algumas pequenas e boas surpresas revendo a série nesse momento. É isso aí. A gente volta na semana que vem para falar da sexta temporada, a temporada final de Lost. Até a próxima. Valeu! Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.